O sucessor de. Eu quero a verdade, está escrito. Está dizendo aqui. O sucessor de Judas, Pedro Casadaglia, ele está dizendo que Judas, porque Judas, os bispos são sucessores dos apóstolos, né? E tem alguns que são, parece que nessa linhagem, o apóstolo que eles sucedem é Judas. Interessante seu comentário, viu? Eu quero a verdade. É, tinha como lema derrubar todas as cercas, ou seja, o fim da propriedade privada, a desvalorização dos suor dos pais e dos avós. Sim, exatamente. Pedro Casadaglia é um comunista, revolucionário, confesso. Isso aí ele nunca escondeu. E foi feito bispo. Né? Ele visitou Fidel Castro. Interessante você falar aí, viu? Eu quero a verdade. Que Casadaglia também foi um dos grandes expoentes da teologia da libertação, um dos bispos. Né? Olha, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Evaristo Ars, Dom Ivo Loscheider. Né? Então, o Dom Casadaglia também tinha o Dom Balduino, Dom Balduino lá em Goiás Velho. Esse pessoal tudo eram os grandes, né, assim, nomes da teologia de libertação, Dom Pelé, e havia muitos outros, mas enfim, esses eram os mais famosos. Mas Carlos Dávila, ele era empolgadíssimo, ele é um espanhol, né, um espanhol, empolgadíssimo com a Revolução Socialista Comunista. Ele foi visitar Fidel Castro, e Fidel Castro disse a ele, Fidel Castro disse a Dom Pedro Casadaglia que as SEBs, comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, era mais importante para a causa socialista do que todos os partidos políticos. Entendeu? O Fidel Castro, ele era um homem muito inteligente, né? Um servo do Satanás, né? Como todo comunista que vamos consciente e confesso, né? E muito inteligente. O Fidel Castro, ele disse algo que é muito certo. Enfim, realmente, né? A capilaridade que a Igreja Católica tem, tudo quanto é biboca, tudo quanto é lugar a Igreja estava sempre presente, está, né? Ainda, mas, enfim, no interior, nos interiores, nos grandes centros, nos meios de produção de cultura, escolas, universidades, veja a estrutura que a Igreja tem. Então a teologia da libertação visava e visa essa perversão, essa instrumentalização da Igreja para fins da revolução, né? Ela era muito mais útil para a causa do socialismo do que todos os partidos políticos. Né? Tanto que, tanto que, podem assistir, se não acreditarem no que eu estou falando, vejam aquilo que o Lula fala a respeito, né, da sua caminhada política. Vejam aquilo que o Leonardo Boff fala, aquilo que o Frei Beto mesmo diz, né, que justamente a teologia da libertação, a criação das comunidades eclesiais de base, elas são como postos que abastecem os movimentos sociais, os partidos políticos ou os sindicatos, entendeu? Para que eles possam ir levando adiante a Revolução Socialista. Então, a base, o PT, ele foi fundado num colégio chamado Nossa Senhora de Sion, né, em São Paulo. Ele foi parido dentro da igreja ali por gente, os intelectuais de esquerda, supostamente católicos, né? E este pessoal que era comunista, que queria implantar este sistema. E o Frei Beto faz parte disso aí, certo? Toda esta linhagem aí. Pois bem, e o Causa D'Águila estava lá, é, também dando a sua grande contribuição, tá? O pessoal da SEB, aqui está comentando o Ribamar, né? Que o pessoal da SEBs começaram a declarar Pedro Caso D'Águila santo súbito após sua morte. Pois é. Em que céu, entre aspas, né, estará esse santo? É bem discutível. Enfim, aqui a Ida Amorim no Instagram, dizendo o seguinte: a humanidade está ao declínio da perdição. A teologia da libertação está doutrinando a todos ao grande erro. O Lugrégio está dizendo que estudou no Colégio Sion. Pois é, esse Colégio Sion carrega essa mácula, né? Imagine ter sido o berço do Partido das Trevas, o PT, o chamado Partido dos Trabalhadores. Esse partido mesmo que fez e tem feito tanto mal ao nosso país, né? Que atualmente tem um dos seus membros, um membro fundador, ocupando, né,
ali a cadeira presidencial junto com a sua quadrilha e fazendo aquilo que eles mais sabem fazer: roubar, né? Deturpar, destruir, porque é isso que o diabo veio fazer. Jesus disse: o demônio veio para roubar, matar e destruir. Daí que a ministra da saúde do atual governo, do Lula, lutando de todas as formas para implantar o aborto, né? Porque é para matar. Daí que o ministro da Justiça, aquele dinossauro, né? Aquele rechonchudo, então, fazendo de tudo, a mando do Lula, para poder desarmar a população de bem, né? Matar, deixar à mercê dos bandidos, né? Então, destruir, veja as propostas desse pessoal, né, para aí o agronegócio. É como eles querem colocar tudo nas mãos de pessoas que estão ali mancomunadas com eles para doar, entre aspas, para poder dar dinheiro para que eles se perpetuem, tal como aconteceu ali na época do mensalão, do petrolão e assim por diante. Enfim, triste, triste, triste o que tem acontecido. Mas outra coisa interessante, né? Interessante assim, vou comentar aqui com vocês da palavra do Frei Beto na Rádio Vaticana, que ele disse que a igreja é misógina. Misógina significa que despreza as mulheres, né? Que tem uma atitude preconceituosa para com as mulheres. E dizia que é fundamental a ordenação de mulheres, que esta misoginia, né, que está presente na igreja não tem base no evangelho, né? Não tem base. Isso é esse clericalismo, esse machismo, né, essa misoginia, isso foi se perpetuando na tradição. Mas, escuta, é evidente que eles não acreditam no Evangelho, nem na historicidade dos Evangelhos, nem nos milagres ali narrados. Mas eles usam essa linguagem para poder enganar os católicos em geral, para dar aquela ideia de que o que eles estão fazendo está baseado na Sagrada Escritura. E justamente, se fosse baseado na Sagrada Escritura, entenderia que Jesus não escolheu nenhuma mulher para estar entre os 12 apóstolos. Isso não significa, veja, Jesus é Deus, e ele acolheu as mulheres e restaurou a dignidade, né, das mulheres, porque muito disso havia se perdido. Na época em que o homem podia dar carta de divórcio à mulher por não querê-la mais, simplesmente Jesus restaura a justiça nesse ponto e nos outros também. Jesus coloca a mulher como testemunha da sua ressurreição, coisa que não era aceita na altura, né? Jesus ele fala com a samaritana no poço e assim por diante, mas esta missão do sacerdócio não era para as mulheres, assim como a maternidade não é para os homens. São razões diferentes, mas tudo remonta a Deus. Um por uma razão biológica, o outro por uma razão teológica, pela vontade de Deus Nosso Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Jesus mandou escolher 12 homens. Então, a matéria para o sacerdócio é um homem, tá? Que tem as qualidades intelectuais, físicas e psicológicas para exercer o ministério. Matéria-prima é homem. Então, mulher não é matéria-prima para o sacerdócio. Todo sacramento, vocês devem saber disso pela catequese, ou deveriam, né? Ele tem matéria e forma. Para ter validade, a matéria tem que ser válida, tem que ser matéria adequada para aquele sacramento, e a fórmula também, ou seja, o batismo, por exemplo, tem que ter água, né? E as palavras que vão, a água é matéria, a fórmula são as palavras. Então, se despeja água e diz, fulano ou fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matéria e forma. No caso do sacramento da ordem, a matéria é homem, certo? Homem. Assim como se alguém quisesse batizar uma pessoa utilizando Coca-Cola, é inválido o batismo. Por quê? Porque a matéria é inválida. Né? Ou se eu dissesse outras palavras do que aquelas que foram estabelecidas, também seria inválido. Então, a matéria para se fazer um sacerdote, para se ordenar um padre, a matéria é homem. Homem. Portanto, um indivíduo do sexo masculino. Mulher não é matéria para o sacerdócio. Se alguém ordenar a mulher, é inválido, porque a matéria não é própria, não é correta, certo? Isso já é definido pela igreja desde os primeiros séculos. E sempre os papas reafirmaram isso. O Papa João Paulo II, que eu me recordo, foi o último, colocando um ponto. O pessoal pedindo, olha, vamos examinar a questão do sacerdócio feminino.
pôs um ponto final. Já tinha sido, esse ponto final foi posto já desde o início, mas, de novo, ele lembrou o ponto final que a igreja já havia colocado. Tá? Na igreja, porque na igreja presbiteriana, porque na igreja anglicana, porque na igreja luterana, porque na igreja isso, aquilo, tem pastoras, tem bispas, né? Tem presbíteras, etc. Enfim, a igreja católica não tem que copiar erro de ninguém, evidentemente. O que deve prevalecer na igreja católica não é a vontade dos indivíduos, não é a vontade da sociedade, nem a sinodalidade, que significa, né? Teoricamente significaria vontade da maioria, das bases. A igreja não segue isso. A igreja segue a vontade de Deus e ponto. Aqueles que não quiserem se adequar, a porta da rua é a serventia da casa, como se poderia dizer. Quando Jesus ele falou sobre a Eucaristia, e vocês também não querem ir embora? Quando todas as pessoas abandonaram. Então, se não for para poder seguir a Cristo da maneira como Cristo quer, se for para você impor as condições para você seguir Jesus, então é melhor você parar por aí mesmo, porque você não é Deus. Né? Cabe-nos a nós descermos do tamanco da arrogância, né? Da petulância, e sabermos que Deus é Deus, nós somos criaturas. E deveríamos ter gratidão para com aquele que nos criou e nos redimiu, nos salvou a preço do sacrifício da cruz. Que loucura que está acontecendo. Que inversão. Né? Então, meus caríssimos, sacerdócio feminino não é uma possibilidade na Igreja Católica. Mas e se alguém um dia fizer? Está tudo errado. Enfim, é algo que é inválido, tá certo? O Semifrei Beto ainda falou a respeito dessa questão, que a hierarquia da igreja remonta a Constantino. Eu já tinha falado, mas eu estou voltando aqui. Não, remonta a Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi ele quem deu autoridade e poder aos sacerdotes para conduzir o rebanho de Deus. Tá? O pastor tem autoridade sobre o rebanho. Por isso é uma grande responsabilidade que os bispos e padres têm em suas mãos e vão ter que responder por Deus, como o próprio São Paulo escreve. Vão ter que responder por Deus pelas almas confiadas a ele, em cada paróquia, em cada diocese. Tá? Se a ovelha se perder porque não escuta a voz do pastor que prega conforme a vontade de Deus, e quando eu falo vontade de Deus, eu quero dizer conforme aquilo que está no catecismo, que está nos documentos da igreja, que está no magistério da igreja, se a pessoa não obedece, ela vai se condenar por sua própria culpa. Mas se aquelas ovelhas não seguem por não conhecer, né, ou por não serem exortadas, ou por não serem alimentadas nessa caminhada pela verdade e pela graça de Deus através dos sacramentos, o padre vai ter que responder diante de Deus por aquela alma que se perdeu, o bispo vai ter que responder. Sabe, é difícil de imaginar, é duro de se pensar aquilo que hoje tem sido feito, aquilo que não tem sido feito, que seria a formação, né, dos leigos, a formação do povo de Deus, a instrução segundo a verdade do Evangelho, segundo a verdade do magistério da igreja, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E depois, aquilo que não tem sido feito é a formação, e aquilo que tem sido feito para destruir, que é tipo isso, doutrinas erradas, liturgias avacalhadas, né? Basta ver a avacalhação litúrgica nas nossas paróquias e dioceses, de maneira geral, em boa parte, né? Em todos os lugares. Graças a Deus existem padres bons, graças a Deus que tem. Existem alguns bispos, para ser bem sincero, muito poucos, né, que têm a peito o cumprimento da sua missão. Qual é a sua missão? Levar o seu rebanho, né, para o céu. E para isso você tem que afastar os lobos que querem devorar as ovelhas, né, querem raptar as ovelhas. Você tem que meter o cajado na cabeça desses lobos, realmente, denunciar comunismo, relativismo, socialismo, falar contra o modernismo, falar contra o liberalismo moral, enfim, assim por diante. Né? Você precisa dizer aquilo que atrapalha as suas ovelhas a irem para o céu. Você precisa corrigir, falar contra essas novelas imundas, entendeu? Que tem aí, essas músicas podres, tipo esse funk, essa coisa nojenta, que até o capeta tem aversão disso, né? Enfim, você tem que dizer das modas, você tem que falar das falsas doutrinas. Aí vem comunismo, aí vem protestantismo, aí vem espiritismo, aí vem maçonaria, vem qualquer coisa que deponha contra a verdadeira fé. Né? Você precisa alertar as pessoas contra determinados comportamentos, ambientes que levam a perder, né? Aí bailes mundanos, né? Então programações mundanas, filmes que atentam contra vamos dizer, a moral, a verdade, e que levam as pessoas a ter uma ideia deturpada da vida ou da maneira como a gente deve seguir nesta terra. Este zelo os pastores devem ter. Pastores quer dizer os padres e os bispos, né? Aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus, certo?
precisam fazer isso. É dizer, precisam ensinar, alimentar as ovelhas com a verdade da pregação do Evangelho e com a graça de Deus, a Santíssima Eucaristia e os demais sacramentos, para que as pessoas possam se fortificar e assim se revigorarem para poder colocar em prática a palavra de Deus, para, vamos dizer, levar adiante esse combate espiritual no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, nas atividades que tem no dia a dia, no cumprimento de suas missões como pai, como mãe, como funcionário e assim por diante. É preciso que os pastores tenham essa sensibilidade. E quantos padres e bispos que vocês conhecem que têm a peito isso, que falam sobre a salvação das almas? Né? São muito poucos. Um bispo igual o presbítero Adair José, né, de Formosa, em Goiás, é muito raro. Um é que fala sobre salvação, que fala sobre conversão, que denuncia erros também. Até da Nova Ordem Mundial, há poucos dias ele estava falando a respeito disso, que falou contra, né, o Partido das Trevas, né, contra o PT, contra essa mentalidade revolucionária. Mas isso é muito raro, por isso que as pessoas vibram, né, os bons católicos, vibram quando aparece um bispo que tem coragem de dizer as coisas mais óbvias do mundo. Né? Então, quando um sacerdote, né, se levanta contra os erros, enfim, imediatamente é colocado em evidência, porque são tão poucos, isso não deveria ser novidade, porque todos deveriam fazer isso. Né? Mas infelizmente acaba se tornando, porque são muito poucos os que têm coragem, efetivamente, de pregar a verdade e de mostrar aos seus fiéis ali vamos dizer, os problemas, os lobos que estão a cercar ali as ovelhas. Pessoal, só fazendo aqui um lembrete, a gente continua a campanha, viu? Aí eu não ia tocar, mas a gente acabou tendo que fazer a compra, porque estava ficando tarde, né? A plantação, a gente começou a horta lá e as coisas precisavam. Faltou um material de irrigação e alguns adubos para cobertura, para dar o fruto. E a gente teve que fazer essa continha e agora está vencendo. Quem puder, ajude, viu? Agradecemos muito aqueles que puderem ajudar. Está aí no YouTube, está aí em cima aí fixada essa tarja aí com o Pix. Né? E também tem coisa do Banco do Brasil, porque eles que não usam Pix. No Instagram, eu não sei como colocar